Olá, bem-vindo a este vídeo. Somos o Grupo T e iremos apresentar o trabalho para a nota 2 de Cálculo Numérico. Então, a seguir, a gente vai mostrar 7 questões que abordam cada capítulo que foi visto nesse semestre. A gente tem aqui a questão 1, então, que é sobre ponto flutuante, aritmética de máquina, que pede o seguinte: a gente tem então esse polinômio aqui e deseja-se obter o valor para x igual a 1,61. O item A então pede para a gente calcular isso na calculadora, mostrar todos os algarismos, sem efetuar nenhum arredondamento. Então, fazendo isso na nossa calculadora, a gente obtém esse valor aqui de 8,74129. E no item B, ele pede para a gente usar então esse sistema aqui, utilizando então a base 10 com 3 algarismos significativos, o expoente indo de -4 a 3. Fazendo então arredondamento em cada operação efetuada. Então a gente tem aqui, substituindo então o polinômio. Nós separamos aqui então os 3 primeiros termos e efetuamos as contas. Somando tudo, então, com menos 2,2 no final, ali a gente obtém um valor de 8,74. Seria, então, um arredondamento do que a gente chegou utilizando a calculadora. Para a questão 2, então, a gente tem o assunto de zero de funções, que pede para a gente usar, então, o método de Newton, o método da secante, com um critério de parada de erro de 0,005 ou um número máximo de iterações igual a 6. Então a gente tem aqui os itens A, B, C e D, as funções, os intervalos. No item A e no item B ele dá os valores iniciais para o método de Newton e para o método da secante. No item C e D a gente escolhe esses valores. Então, para esse exercício a gente utilizou um programa em Python para realizar as contas. A gente disponibilizou esses códigos à parte em arquivo Python. E a gente mostra aqui então um exemplo utilizado então no item A, para o método de Newton. A gente define a função, define a diferencial dessa função, o x inicial, o erro, o número de iteração máximo. Obtém então esse algoritmo. E a gente tem então os valores do método de Newton e para o método da secante. Chega então a esses valores de raiz. Mostrou também qual foi o erro relativo e o número de iterações realizado. Para o item C e D temos essas raízes aqui. A diferença do C e D, a gente estipulou então os valores iniciais. Então, agora a questão 3, a gente tem um assunto de sistema linear. Então, fala que considere o sistema linear AX igual a B, onde A é essa matriz e B é essa outra matriz. Ele pede para a gente verificar, usando a eliminação de Gauss com estratégia de pivoteamento parcial, que este sistema não admite solução. Fala também qual será o comportamento de Gauss-Seidel. Pede também para a gente fazer uma interpretação geométrica de Gauss-Seidel em um sistema 2×2, que não tenha solução quando admitem infinitas soluções. Tá, então transformando a matriz e resolvendo por Gauss, a gente tem essa primeira matriz aqui. Fazendo a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, a gente obtém uma nova linha 2. Então temos essa matriz de baixo aqui.
Fazendo a linha 3 menos 3 vezes a linha 1, a gente obtém uma nova linha 3, com essa matriz, então. E fazendo a linha 3 menos a linha 2, a gente obtém uma nova linha 3. Com isso, a gente chega num sistema linear que fica assim. Então, a gente tem o zero igual a menos 7. Então, como o zero é diferente de menos 7, esse sistema não tem solução. Então, aqui partindo para a interpretação geométrica, a gente tem para um sistema de infinitas soluções, a gente chega num resultado na primeira iteração. Já para um sistema sem solução, a gente vai ficar fazendo infinitas iterações sem obter nenhum resultado. Então, a gente tem aqui para um sistema com soluções infinitas, logo na primeira iteração, a gente então já obtém uma solução. Temos aqui, então, para um sistema sem soluções, a gente vai ficar fazendo infinitas iterações e não vai chegar em solução nenhuma. Para a questão 4, então a gente tem um assunto de sistemas não lineares, que pede então para a gente resolver pelo método de Newton modificado. Então temos o item A e o item B. E para esse exercício, então, a gente utilizou de novo um programa em Python. Temos o código aqui, então, que a gente utilizou. Então, a gente declara cada linha do sistema aqui como F0, F1, F2. Declaramos F como uma matriz desses F0, F1, F2. O J é uma matriz que relaciona o diferencial do F0 com o X1, F0 com X2, assim por diante. Por fim, a gente obtém então o valor da raiz para esse sistema não linear pelo método de Newton. Para a questão 5, a gente tem então o assunto de interpolação, que pede para a gente construir então uma função de f de x igual a cosseno de x, usando esses pontos, e pede para a gente obter então um polinômio de grau 3 para estimar o valor de cosseno. Então a gente constrói essa tabela aqui, que relaciona então os valores de x com f de x. F de x é o cosseno de x. Então temos os valores de cosseno de x para esses valores de x. A gente quer então uma função interpoladora de grau 3. Neste caso, então, a gente vai precisar de 4 pontos então para conseguir construir essa função. Calculando então esses 4 pontos, a gente obtém esses valores. Com isso a gente consegue transformar em uma matriz. Resolvendo então esse sistema, a gente consegue chegar na função que a gente quer, que estima então o valor de cosseno de x. Para a questão 6, então, a gente tem um assunto de mínimos quadrados. E fala, então, para considerar essa tabela. A partir dela, então, deseja se aproximar a função tabelada nos pontos distintos. A função y de x. Podemos fazer a regressão linear de y por x, obtendo y igual a x mais b. Podemos também fazer a regressão linear de x por y, obtendo x igual a cy mais d. Você espera que essas setas coincidam ou não? Justifique. Tá. Uma regressão linear é simplesmente uma aproximação por mínimos quadrados usando uma reta. Então, no caso de uma regressão de y por x, a gente vai ter essa expressão, ax mais b igual a c1x mais c2. Então, com aquela tabela, essa tabela aqui, a gente consegue então montar esses vetores aqui. Com esses vetores a gente então monta a matriz A, que é dada por isso aqui, a gente obtém então os valores da matriz A. Depois a gente então monta a matriz B, temos os valores então da matriz B, do vetor B. E com isso a gente tem então esse sistema, que seria o AX igual a B.
Resolvendo então esse sistema, a gente obtém os valores de C1 e C2 e conseguimos então montar essa reta. Y igual a menos 0,5x mais 2,8. Fazendo agora então uma regressão linear de x por y, a gente monta esses vetores a partir da tabela, montando de novo então uma matriz A e um vetor B. Resolvendo então esse sistema, a gente obtém A1 e A2. Substituindo então, a gente obtém a equação da reta x igual a menos 0,1866y mais 0,5224. Tá, plotando então essas retas em um gráfico, a gente obtém essa figura aqui, que as retas até chegam a se cruzarem, mas não são coincidentes. Isso se deve ao fato de a gente ter pego vetores diferentes em cada regressão linear. E por fim, a questão 7 aqui, a gente tem um assunto de integração numérica, que pede para a gente utilizar então a regra de Simpson para integrar a função abaixo entre 0 e 2, com o menor esforço computacional possível, menor número de divisões e maior precisão. Justifique e trabalhe com 3 casas decimais. Tá, então a gente tem a função aqui f de x, dada por x ao quadrado, se estiver no intervalo de x maior ou igual a 0 menor que 1, e o cubo da soma de x mais 2 se x for maior que 1, menor ou igual a 2. Tá, então para esse exercício a gente precisa dividir essa função em 4 intervalos. 2 intervalos para a gente aproximar o polinômio x ao quadrado e 2 intervalos para a gente aproximar o cubo da soma de x mais 2. Então a gente monta essa tabela aqui. Com esses valores então da tabela, a gente joga para a equação, então, para resolver a integral. Obtemos então esse valor da integral de 0 a 2 da função f de x dx igual a 44,083. Bom, este foi o trabalho para a nota 2 de cálculo numérico. Chegamos ao fim, finalmente. Obrigado.